A Laudato Si, ou Louvado Sejas, do Papa Francisco, fala sobre o cuidado da casa comum. É uma encíclica na qual o Papa critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A encíclica foi publicada oficialmente em 18 de junho de 2015, mediante grande interesse das comunidades religiosas, ambientais, científicas internacionais e dos meios de comunicação social. Este documento é a segunda encíclica publicada pelo Papa Francisco, após a publicação da Lumen Fidei em 2013, uma vez que esta última é, na sua maioria, um trabalho do Papa Emérito Bento XVI. A Laudato Si é visto como a primeira encíclica inteiramente da responsabilidade de Francisco. As afirmações da encíclica sobre as alterações climáticas estão de acordo com o consenso científico sobre as alterações climáticas. Mas como está o contexto histórico neste momento? O Papa Francisco está preocupado com a casa comum por quê? Porque as mudanças climáticas e a poluição estão afetando diariamente as pessoas. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, e particularmente os mais afetados de tudo são os pobres. Isso tudo está provocando milhões de mortes prematuras por todo o mundo. Francisco fala que o clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é um sistema complexo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Nas últimas décadas, este acontecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar. Está provocando o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada um destes fenômenos. Há também a preocupação com a questão da água potável. Esta é uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As fontes de água doce são importantes para todos, tanto nos setores sanitários, agropecuários, como também nos setores industriais. A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades que dependem de importantes reservas hídricas sofrem período de carência do recurso, que nos momentos críticos nem sempre se administra com uma gestão adequada e com responsabilidade. Outro aspecto importante do momento em que vivemos é a perda de biodiversidade. Os recursos da terra estão sendo depredados também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial e produtiva. A perda de florestas e bosques implicam simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças. As diferentes espécies contêm genes que podem ser recursos chaves para resolver no futuro alguma necessidade humana ou regular algum problema ambiental. O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a deteriorização do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. É nesse contexto que o Papa Francisco nos apresenta a Laudato Si, trazendo uma forma de entender que toda a vida importa,
Por isso é preciso cuidar uns dos outros e não esquecer que nosso planeta, nossa natureza, precisa também de nossa responsabilidade e de nossos cuidados. A exortação do Papa Francisco Laudato Si tem uma forte característica latino-americana, pois ela nasce da realidade. Francisco, neste documento, mostra sua preocupação com as questões ecológicas. Faz o convite a toda a humanidade para uma conversão pessoal. Precisamos reconhecer o mundo como um dom de Deus. Precisamos cuidar dele. Chama a atenção de todos os poderes, dizendo que o Estado precisa se preocupar mais com a casa comum e se preocupar menos com as grandes corporações e com os lucros. A mensagem central do documento Laudato Si é nos mostrar que tudo está conectado. O homem está conectado com a natureza, pois sem ela ele não tem o seu sustento e não conseguirá viver. Precisamos de uma conversão pessoal, mudando os nossos hábitos, contemplando aquilo que Deus criou. Como o nome do documento já nos convida, precisamos louvar a Deus através da contemplação da natureza. Após a exortação apostólica Laudato Si, podemos perceber que várias medidas foram tomadas a nível mundial para o cuidado e a preservação da nossa casa comum. Vários estados promoveram campanhas para a preservação do meio ambiente, mas infelizmente alguns líderes mundiais não tiveram a mesma iniciativa, deixando a desejar o cuidado com a mãe natureza. Temos o exemplo das queimadas na Amazônia, aonde o governo só colocou a sua atenção no momento que boa parte da mata já tinha sido perdida. Temos ainda como compromisso o cuidado com a casa comum e não podemos deixar isso de lado. Hoje estamos passando por uma pandemia, onde novamente o Estado se preocupa com o lucro e se preocupa pouco com o dom da vida. A Igreja responde a questões atuais novamente com o documento Querida Amazônia, onde nós precisamos voltar os nossos olhares para a evangelização naquelas terras e olhar novamente para a pessoa humana, sua cultura e sua dignidade. O documento traça novos caminhos de evangelização e cuidados do meio ambiente e dos pobres. O Papa Francisco auspicia um novo ímpeto missionário e encoraja o papel dos leigos nas comunidades eclesiais. É interessante que o Papa começa assim, este documento. A Amazônia querida apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, o seu drama e o seu mistério. Esse documento ele é de cunho ele é de cunho social, é claro, e tem o sonho social, a igreja ao lado dos oprimidos. O seu primeiro capítulo de Querida Amazônia é centralizado no sonho social. E o que seria este sonho social? É uma verdadeira abordagem ecológica e também abordagem social. Mesmo apreciando o bem viver dos indígenas, adverte para o conservacionismo, que se preocupa somente com o meio ambiente. Ou seja, esse conservacionismo ele se preocupa somente com a conservação só do meio ambiente, esquecendo a realidade social em que vivem os indígenas, né? Ou seja, com a falta de respeito à sua cultura, ao ambiente onde eles vivem. Recorda já que Bento XVI havia denunciado a devastação ambiental da Amazônia,
Os povos originários, afirma, sofrem uma sujeição que por parte dos poderes locais, seja por parte dos poderes externos. E o Papa adverte: as operações econômicas que alimentam a devastação, assassinato e corrupção merecem o nome de injustiça e de crime. E também os pobres devem e merecem ser ouvidos sobre o futuro da Amazônia. O pontífice fala que é preciso indagar-se e pedir perdão, indignar-se e pedir perdão. O Papa Francisco afirma que são necessárias redes de solidariedade e de desenvolvimento e pede o comprometimento de todos, inclusive dos líderes políticos. O Papa ressalta o tema do sentido comunitário, recordando que para os povos amazônicos as relações humanas estão impregnadas a partir da natureza circundante. A voz dos pobres, exorta, deve ser a voz mais forte sobre a Amazônia. Há também o sonho cultural. O sonho cultural significa o cuidado do poliedro amazônico. O segundo capítulo é dedicado ao sonho cultural. O Papa Francisco esclarece que promover a Amazônia não significa colonizá-la culturalmente. Nada disso. O Papa Francisco adverte: é urgente cuidar das raízes. E citando Laudato Si, destaca a visão consumista do ser humano. Tende a homogeneizar as culturas e isso afeta sobretudo os jovens. A eles o Papa pede que assumam as raízes, um retorno às suas raízes, que recupere a memória danificada ou quase perdida. É também não há um indigenismo fechado, é preciso um encontro intercultural. A exortação se concentra depois sobre o encontro intercultural. Mesmo as culturas aparentemente mais evoluídas, observa, elas podem aprender com os povos que desenvolveram um tesouro cultural em conexão com a natureza. A diversidade, portanto, não deve ser uma fronteira, mas uma ponte entre as culturas. E os povos indígenas, eles têm muito a nos ensinar, especialmente com a relação com a natureza. Há um sonho ecológico enfatizado em esse documento, no documento pós-sinodal. O terceiro capítulo alerta e relata sobre um sonho ecológico. É o mais relacionado com a encíclica Laudato Si. Na introdução, o Papa destaca-se que na Amazônia existe uma relação estreita do ser humano com a natureza. E fala que o cuidado dos irmãos é como o cuidado do Senhor que cuida de nós. Reitera, é a primeira ecologia que precisamos. Cuidar dos irmãos é como o Senhor cuida de nós. O Papa Francisco dirige depois a atenção ao sonho feito de água. Cita Pablo Neruda e outros poetas locais sobre a força e a beleza do rio Amazônia. Com suas poesias escreve, ajudam a libertar-nos do paradigma tecnocrático e consumista que sufoca a natureza. Fala que, sem dúvida, a igreja, ele fala que todo o povo de Deus, nós precisamos ouvir o grito da Amazônia. Agora vamos ver qual é esse grito. O desenvolvimento seja sustentável. O Papa é urgente ouvir o grito da Amazônia. Recorda que o equilíbrio planetário depende da sua saúde. Escreve que existem fortes interesses não somente locais, mas também internacionais. A solução, portanto, não é a internacionalização da Amazônia, ao invés deve crescer a responsabilidade dos governos nacionais. Ouvindo os povos originários, ele destaca: podemos amar a Amazônia e não apenas usá-la, é amá-la. O Papa ressalta que a ecologia não é
é uma questão de técnica, mas ele compreende um aspecto educativo. Agora, o sonho eclesial. Desenvolver uma igreja com rosto amazônico. O último capítulo é dedicado mais diretamente aos pastores e aos fiéis católicos e se concentra no sonho eclesial. O Papa convida a desenvolver uma igreja com rosto amazônico através de um grande anúncio missionário, um anúncio indispensável na Amazônia. O Papa pede que não é suficiente levar uma mensagem social. Esses povos, eles têm direito também ao anúncio do Evangelho. Cada estrutura eclesial, se ela levasse somente uma mensagem social, ela seria somente mais uma ONG. De ONG já estão cheios, né? Assim, uma parte consistente é dedicada ainda à enculturação, retomando a Gaudium et Spes fala de enculturação como um processo que leva à plenitude e à luz do Evangelho, aquilo que de bom existe nas culturas amazônicas. O documento, querida Amazônia também traz. O Papa dirige o seu olhar mais profundamente, indicando os caminhos de enculturação na Amazônia. É necessário uma renovada enculturação do Evangelho na Amazônia. Os valores presentes nas comunidades originárias, escreve, devem ser valorizados na evangelização e não descartados. E nos 2 parágrafos finais, ele se detém sobre a enculturação social e espiritual. O pontífice evidencia que, diante da condição de pobreza de muitos habitantes da Amazônia, a enculturação deve ter um timbre marcadamente social. Ao mesmo tempo, porém, a dimensão social deve ser integrada com aquela espiritual. Os sacramentos também devem ser acessíveis a todos, especialmente aos pobres. O Papa adverte e ele pede encarecidamente aos bispos latino-americanos que devem enviar missionários à Amazônia. Relacionando a este tema está a enculturação do ministério, sobre a qual a Igreja deve dar uma resposta corajosa. E para o Papa deve ser garantida maior frequência da celebração da Eucaristia. A propósito, reitera, é importante determinar o que é mais específico do sacerdote. A resposta, lei-se, está no sacramento da ordem sacra, que habilita somente o sacerdote a presidir a Eucaristia. O Papa Francisco exorta todos os bispos, especialmente os latino-americanos, a ser mais generosos, orientando os que demonstram vocação missionária a escolher a Amazônia e os convida a rever a formação dos sacerdotes, dos presbíteros, favorecendo e deve favorecer a missionariedade e com todo o seu protagonismo dos leigos nas comunidades, ou seja, não ser uma igreja meramente sacerdotal lá em meio às comunidades, mas também uma igreja leiga, engajada. E além disso, o Papa fala no Querida Amazônia, fala das comunidades cheias de vida, nas quais os leigos devem assumir responsabilidades importantes. Um objetivo limitado, se não suscitar uma nova vida nas comunidades, assim se torna. São necessários, portanto, novos serviços laicais, somente através de um incisivo protagonismo dos leigos, reitera, a Igreja poderá responder aos desafios da Amazônia. Abrir novos espaços para o serviço das mulheres na comunidade. Leigos, não só homens, mas um espaço especial para as mulheres. Papa Francisco dedica um espaço à força e ao dom das mulheres. Reconhece que na Amazônia algumas comunidades se mantiveram somente graças à presença de mulheres fortes e generosas.
e todos os cristãos devemos lutar juntos para defendermos os pobres da Amazônia. É preciso ampliar horizontes além dos conflitos religiosos e deixar-se desafiar pela Amazônia a superar perspectivas limitadas que permanecem enclausuradas em aspectos parciais. O 4º capítulo termina com o tema da convivência ecumênica e interreligiosa. O Papa encerra o documento confiando a Amazônia e os seus povos a Maria Santíssima. O Papa Francisco conclui a querida Amazônia com uma oração à Mãe da Amazônia. Mãe, olhai para os pobres da Amazônia. É um trecho da sua oração. Que o seu lar estará a ser destruído por interesses mesquinhos. Vamos rezar para que o Senhor toque a sensibilidade dos poderosos, que, apesar de sentirmos que já é tarde, vós nos chamais a salvar o que ainda vive.